Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que entrou em voga nos últimos dias, a propriocepção, que parece um nome muito estranho, mas é um dos sentidos do nosso corpo. Quando a gente fala de sentidos, normalmente a gente ouve falar de 5, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar, a gustação e o tato. Então, pensando nesses 5 sentidos, a gente fala assim, ok, acho que o corpo humano tem 5 sentidos. Na verdade, a propriocepção é considerada outro sentido que o corpo tem. E é interessante da gente pensar que os 5 sentidos foram originalmente propostos lá atrás por Aristóteles, então não é nada novo em si. Mas quando a gente fala desse sexto sentido, que seria essa capacidade de sentir o nosso próprio corpo, que é a propriocepção, também não é exatamente novo, né? Não é tão antigo quanto Aristóteles, mas a gente tem aí alguns indícios desde o século XVII, vindo com William Harvey, que era um médico inglês, e depois mais aí no século XIX, começo do século XX, com o Sherrington, que era um médico fisiologista e que até foi Nobel, ganhou um prêmio Nobel por conta das suas descobertas, mas ele que cunhou até o termo propriocepção, lá em 1906, 1904. Percebe-se que não é algo novo, né? Apesar de aparecer na mídia agora, a gente diz assim, nossa, a neurociência está tratando da propriocepção, é um novo sentido. Não, na verdade é um sentido que tem mais de um século. Exato, que já foi descrito e até que já foi discutido, né? No sentido que alguns autores começaram a questionar se a percepção de corpo era só a partir de uma coisa mais periférica ou se era a partir de uma questão mais central. E aí os pesquisadores começam a discutir, debater entre si, para ver, digamos, qual é a hipótese que tem maior relevância, né? Mas a grande questão é, hoje a gente sabe que a gente tem receptores periféricos que conseguem mandar informação para o nosso sistema nervoso central, dizendo qual é o posicionamento do nosso corpo no espaço. E o nosso sistema nervoso central, ele tem uma memória do nosso corpo e uma memória também de como movimentar esse corpo a partir das diferentes posições que ele está. Então a gente consegue construir uma imagem do nosso corpo, uma imagem corporal, que ela pode ser então atualizada também. Quando a gente fala sobre propriocepção, a gente pode ir por 2 linhas principais. Uma linha que vai falar um pouco sobre aspectos mais neurofisiológicos, para entender como essas informações estão chegando no sistema nervoso, o que acontece, quais são os caminhos, e uma coisa bem mais molecular, num certo sentido. E a gente pode olhar em uma perspectiva mais neuropsicológica. Então, como que essa imagem corporal interfere no meu dia a dia, como eu sinto o meu corpo, como eu me percebo, como o meu estado corporal pode alterar a forma como eu me percebo. E essas 2 vias, elas não são independentes de si, elas são complementares. A gente divide para ficar um pouquinho mais fácil de estudar e de entender. Mas elas se complementam de maneira geral. É interessante, né, que essa ideia da autoimagem ela é muito importante, tanto agora na neurociência, mas nos últimos 50 anos as práticas de educação somática têm observado essas questões, né, de autoimagem, né, como a Gerda Alexander, como o Chico Ladecraz, eles falavam muito dessa percepção da autoimagem e como essa distorção da autoimagem altera seu comportamento, pode trazer padrões negativos, né, ou hábitos negativos. E quanto mais acertada for essa autoimagem, mais real ela for, melhor são seus padrões de movimento e melhor a sua vida. Então é interessante que isso, apesar de parecer irrelevante para a nossa vida real, né, por exemplo, eu preciso saber disso, não, mas você precisa perceber isso, com certeza, para viver melhor. Por exemplo, quando você pode fazer um exercício agora conosco, pegar uma folha de papel, mesmo que você não seja um grande desenhista, será que você consegue se desenhar ou se representar de alguma forma? Tem algumas práticas que às vezes coloca massinha ou algum tipo de
coisa para modelar, né? Argila. Uma argila, por exemplo, para você poder fazer essa autorrepresentação. Pode ser o corpo inteiro, ou uma parte do corpo, por exemplo, sua mão, seu pé, seu quadril, né, sua cabeça, alguma parte do seu corpo, para você ver se essa imagem que você tem corresponde com de fato. E isso é muito interessante porque traz resultados muito bacanas para a gente poder pensar e acompanhar e analisar. Então, se você quiser, pode fazer esse exercício e depois pode contar para a gente como é que se dá esse exercício, né? O que você observa? Será que você desenha os seus dois lados da mesma maneira? Ou será que você desenha alguma parte um pouco desproporcional de outra? É um exercício interessante porque quando a nossa imagem corporal está alterada por algum motivo, por lesão, ou pelo meu próprio sistema de crenças, ou da forma como eu fui criada, isso vai interferir na minha capacidade motora. Então, para eu conseguir me mover, eu tenho que saber onde meu corpo está. E se eu não tenho uma boa informação dizendo onde meu corpo está, um bom mapa do meu corpo construído, o meu movimento não vai ser tão efetivo. Eu acho que de uma maneira talvez um pouco mais empírica, os grandes, digamos, mestres da educação somática conseguiram perceber isso e conseguiram observar que quanto mais você vai atualizando essa representação de corpo, esse seu mapa que você tem, melhor vai ficando o seu movimento. A qualidade do movimento, né, ela está correlacionada com a sua autoimagem também. Né? Claro que a qualidade do movimento que a gente está falando aqui é a facilidade de mover-se e não a habilidade, vamos dizer assim, né? Não é plantar bananeira, não é nada disso, exatamente. É como você se move de uma maneira mais econômica. Eu gosto daquela frase do Moshe. Que a ideia de movimento, né, que é tornar o movimento impossível. O movimento possível e o movimento fácil. E o movimento fácil é um movimento agradável. E esse movimento agradável tornar-se-á um movimento elegante. Então, quando a gente pensa nessa ideia de movimentar-se de uma maneira elegante, eu acho que é quando a gente consegue ter esse processo de melhoria desse mapa que nós temos nessa representação corporal. Mas isso é construído, né? Isso passa por algumas etapas para que a gente possa entender de fato como que o nosso corpo se movimenta e quais são as melhores maneiras e mais efetivas para que ele possa se movimentar. É interessante, né? Porque, por exemplo, na ginástica olímpica ou na dança ou nas artes marciais é onde a gente vê isso surgindo, né? Porque é o lugar onde parece que a pessoa faz aquilo muito fácil, né? Fica muito bonito de ver, né? Tem uma estética, uma elegância prática ali. Então, mas não é tão fácil, né? O cara tem um esforço, ele tem anos de treinamento e torna aquele movimento ali bem bonito. Então, na arte marcial é bem comum isso. Outras coisas que a gente vai perceber, nisso os orientais são bem pródigos, né? A cerimônia do chá, por exemplo, os movimentos que percorrem a cerimônia do chá é bem bacana de ver. Você assiste aquilo, tem uma elegância, e é o simples ato de servir um chá, né? Então, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Com certeza, você pode transformar os seus movimentos gerais, né, de uma maneira mais elegante. Então, esse easy, e depois vem o grace, né, que é essa graciosidade, essa elegância. Na arte marcial é muito claro isso, eu acredito nisso, na nossa prática também, a gente procura estar com essa elegância, mas você pode transformar qualquer coisa nesse jeito. Uma cozinheira muito habilidosa, uma moça que faz tricô, né? A pessoa, você vê que a postura dela está correta, ela faz tricô e tem uma elegância ali toda. Eu acho isso muito legal a gente perceber. Esses pequenos gestos do dia a dia mesmo, né? Que a gente consegue trazer essa elegância e você vê que realmente tem ali alguns anos, provavelmente, de prática que a pessoa vai desenvolvendo e faz no piscar de olhos, né? Eu sempre gosto de ver pessoas que se movem de maneira elegante, né? Acho que quando a gente consegue encontrar, independente da área, eu paro para assistir porque é bonito de acompanhar. Sim, a gente pode que as artes são mais comuns, né? A gente encontrar isso, né? Até porque por isso que ela tem essa qualidade de arte, né? A
arte, tem um evento estético aí, mas você pode transformar seu dia a dia, né? Assim, na nossa prática diária, a gente procura falar com as pessoas, levantar-se de maneira mais elegante, sentar-se de maneira mais elegante, caminhar de maneira mais elegante. E aí vem esse negócio de economia, de autoimagem, a percepção aí acontecendo, né? Como eu pego algo, né? A gente percebe isso quando a criança vai tentar pegar algo, né? Ou trazer o copo à boca, ou passar num lugar, né? Ela é toda desengonçadinha, né? E aí isso vai se tornando cada vez mais elegante. Então, quando a gente pega um copo e começa a beber água, por exemplo, ou um café, você não percebe que acontece uma regulação na inclinação do copo, né? Que a gente está bebendo água, vai tendo ajustes, né? E quando a gente é criança, a gente vai tentar beber e vaza tudo, né? Ou vai comer e erra a boca, né? Então isso está ligado à percepção, esses ajustes que acontecem assim, a gente está atento a eles. Porque eu preciso do meu sistema sensorial, né, funcionando para poder ajustar esse movimento. Então, se a criança não consegue perceber muito bem o quanto de força ela faz, onde exatamente está posicionada a boca dela, o simples ato de você querer beber água vai requerer, às vezes, um esforço maior. E a criança ela vai aprendendo por erro e repetição, por isso que é importante também deixar a criança explorar, porque aí ela vai construindo esse processo de imagem do próprio corpo. Mas é importante também, às vezes, a gente pensar com doenças, né? Pessoas que têm lesões ou pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa e que essas alterações, em decorrência da doença, podem causar alterações em como a pessoa se vê, em como a pessoa se representa. Eu lembro sempre de um estudo que eu falei, meu Deus, olha isso, olha a importância disso, né? Que é um estudo onde eles pegam pacientes jovens, né? Na verdade, estudantes universitários, todos destros, e imobilizam o braço desses estudantes. E aí você vai ver o quanto que a área cerebral daquele membro imobilizado está funcionando. Então eles mediam o aluno antes, mediam aquele aluno depois. E 3 horas de mobilização já era possível ter uma diferença de padrão de ativação naquela região. E eles foram ficando 3, 4, 5 dias com aquele membro imobilizado. E quanto mais tempo imobilizado, menor era a ativação daquela região cortical, né? Porque a gente tem uma áreazinha no cérebro, que é o córtex somatosensorial, que é onde o nosso corpo está representado. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois. Então você vê assim, 3 horas você já começa a ter alteração. 5 dias, aquela parte mobilizada quase não tem ativação nenhuma acontecendo ali. Então pensa, por exemplo, uma pessoa que ficou com um gesso, sei lá, 6 meses ou 3 meses. Ou alguma pessoa que fez algum tipo de lesão e ficou acamada e a dificuldade para recuperar aquilo, né? Então a gente tem realmente uma questão aí muito fundamental da propriocepção e do sistema sensorial que ele tem que ser estimulado e que às vezes a gente deixa isso meio de fora, né? Na fisioterapia a gente fala muitas vezes de exercícios proprioceptivos, né? Então, exercícios que vão tentar melhorar um pouquinho a questão de equilíbrio e controle motor do nosso corpo. Então, coloca uma superfície instável, coloca o paciente em cima de uma bolinha, de um puzzle, de uma plataforma que fica balançando, para que esses estímulos diferentes possam fazer com que o cérebro responda mais rápido. Só que a gente costuma fazer isso ou com quem tem uma lesão de tornozelo, ou com lesões de joelho, né, quadril, de maneira geral, mas com atletas, né? E às vezes a gente esquece de trabalhar a propriocepção em outros tipos de paciente. Eu, por exemplo, com pacientes idosos, eu sempre vou trabalhar a propriocepção. Porque se eu consigo trabalhar a propriocepção neles, ou seja, a forma como eles percebem o corpo deles, eu consigo melhorar esse equilíbrio. Se eu consigo melhorar o equilíbrio, eu estou prevenindo queda. E queda em idoso pode ser muito complicado. Ah, mas só paciente idoso, só paciente com lesões? Na verdade não, eu acabo trabalhando para a percepção com todo mundo.
Porque quanto mais eu sei do meu próprio corpo, quanto mais atualizado tiver esse mapa do meu próprio corpo, melhor e mais elegante vai ser o meu movimento. Então, independente de ter uma lesão em determinado lugar, eu vou acabar trabalhando para a percepção como uma forma até mesmo preventiva, né? Porque isso aconteceu comigo há um tempo atrás e eu tenho uma consciência até ok do meu próprio corpo, eu trabalho com isso e tento me autoestimular. Mas eu tinha lesionado minha perna, estava subindo escada e aí eu percebi que eu estava subindo escada de um jeito diferente. E era uma escadaria bem grande e tal. Eu falei, mas por que eu estou subindo desse jeito? O que está acontecendo? E fui tentando entender o que era aquilo. E aí, no subir escada, eu lembrei da lesão que eu tinha e que eu estava fazendo um movimento que estava fugindo da dor. Só que não estava mais doendo, eu já tinha alterado, já tinha me recuperado daquela dor, já tinha me recuperado daquela lesão, mas o meu movimento continuava alterado, como se a lesão continuasse ali. Eu falei, poxa vida, né? Até o momento assim, poxa, falhei, porque eu trabalhei um pouco de propriocepção em mim, eu trabalhei essa atualização depois daquela lesão, mas eu subindo a escada falei, caramba, eu estou adaptando o meu movimento, como se a lesão ainda estivesse ali. E não tinha mais lesão nenhuma, eu já tinha recuperado. E aí eu fui fazendo um trabalho consciente de observar como é que estavam meus apoios, observar como que eu estava aplicando essa força no chão para poder subir e me impulsionar a cada degrau para ir atualizando esse mapa. Então imagina o quanto do nosso movimento não está alterado por conta de uma série de lesões que a gente pode passar, às vezes lesões pequenas, a gente às vezes nem consegue lembrar o que aconteceu, mas eu estou ali alterando alguma coisa do movimento porque a minha informação sensorial não está boa ou porque aquele mapa que eu construí não está bacana. Isso é interessante, né? Porque no nosso histórico, né? Nosso histórico corporal, né? Ele vai guardar essas informações e aí vai ter o que a gente chama de ativação incorreta, né? A musculatura vai estar incorreta, porque a percepção é incorreta. Né? E como é fácil, né? A gente viu, né? Alguns dias já você perde massa muscular, você não só o padrão neural, mas também você perde massa muscular. Né? E isso você vai ter que reforçar. Ou pela compensação, né, que você se machucou e você começa a compensar o movimento, você desenvolve uma ativação maior numa outra parte do corpo, criando um desajuste. Né? E isso, claro, que a curto prazo não acontece nada, mas a longo prazo começa a alterar a sua vida. Né? Começa a criar dor e tudo mais. Né? Ou seja, se para fugir da dor, você cria um outro lugar que vai aí causar problema no futuro. Então é importante essa autoatualização, que a gente chama, né? Para perceber se há tensão de parasitas, se teu corpo tem uma tensão que não deveria ter, se eu estou me movimentando correto ou não. Acho que correto é uma palavra forte, né? Mas a gente está falando aqui da melhor maneira de se mexer. Né? Qual é a melhor maneira para aquele corpo, não é um padrão genérico, né? É um movimento para o seu corpo. Como é que você se levanta, como é que você senta, se tem dor, se não tem dor. Então, no dia a dia nosso, a gente acaba trabalhando muito isso. E é legal também lembrar, né, que a gente quase não falou aqui, que também tem a ver com emoção, né, onde eu sinto as coisas dentro de mim, né, como é que eu me sinto quando eu estou triste, o que acontece com o meu corpo, né, essa percepção de tristeza, como é que ela se demonstra no meu corpo. Você consegue, parece uma coisa mágica, mas na verdade você consegue ver se a pessoa está triste ou feliz, né, você consegue observar quem está andando na rua está triste, está com raiva, a gente tem um padrão aí acontecendo, né? E isso também está relacionado à obsessão, como a gente observa. De maneira clássica, quando a gente vai olhar a partir de uma perspectiva de neurofisiologia, a gente fala em 3 categorias de receptores. Receptores relacionados ao mundo externo, estereoreceptores, que são receptores que vão conseguir ver padrão de luz, a audição, por exemplo, né? Os receptores que vão perceber os padrões de ondas sonoras, receptores de pressão, vibração, que estão relacionados a esse mundo externo.
a gente fala sobre interoceptores, que é uma categoria de receptores específicos para que a gente consiga ver o nosso mundo interno. Um exemplo muito fácil é observar a bexiga cheia. Quando a nossa bexiga está cheia, opa, preciso ir no banheiro. Tenho que achar um banheiro daqui a pouquinho, porque estou precisando ir lá. Fome também, né? Isso, então, esse exemplo da bexiga cheia é um exemplo, mas assim, sentir também o nosso coração batendo mais rápido, sentir às vezes alteração relacionada à pressão arterial, sentir o estômago vazio, né? Sentir cólica menstrual também é uma forma de receptores internos. E a gente tem os receptores que a gente fala classicamente em proprioceptores, que são receptores que dão a informação para o meu cérebro desse posicionamento de corpo. Então, receptores que estão nas minhas articulações e receptores que estão nos meus músculos. Então, quando o Nelson fala assim de onde essa emoção está sendo expressa, a gente tem muitas expressões no nosso dia a dia que representam isso de alguma forma, né? Eu estou com borboletas no estômago, ou frio na espinha. Um frio na espinha. Frio na barriga, né? Deu um frio na barriga agora. São formas da gente expressar que aquelas emoções, de alguma forma, refletem nos órgãos internos. E refletem gerando uma contração, refletem gerando algum movimento espástico. E isso a gente consegue perceber. Então é interessante também a gente olhar não só a relação com o mundo externo, a relação do meu próprio corpo comigo, mas a relação do meu mundo interno também. Aí você vê que tem bastante terreno para explorar, né? Porque no trabalho a gente pode pensar assim, eu posso exercícios para ver se eu estou equilibrado, se eu não estou, que relação ao espaço, né? Quando eu recupero equilíbrio, não recupero equilíbrio, né? Como eu desloco, como eu baixo, levanto, essas coisas todas. A gente pode também perceber a sensação que as coisas trazem para a gente, né? Proximidade, medo, perigo, desequilíbrio, a situação que causa o desequilíbrio, né? Porque tem, assim, o desequilibrar tem uma coisa interna aí de ajuste, mas tem uma sensação também que a gente tem que observar, né? Então, na tua prática, você pode colocar esse tipo de observação, não só no espaço, né, interno, mas as correlações que acontecem. Então, é bem legal você explorar isso com seus pacientes, com seus clientes, com você mesmo, né? Eu acho isso bem legal, porque aí você vivencia seu corpo de uma maneira mais ampla. Então, vendo tudo isso, né, como é que você pode trazer para o teu dia a dia experiências de propriocepção, ou de interocepção, ou exterocepção? Espero que você tenha gostado dessa conversa sobre propriocepção e que isso possa te estimular a observar e sentir um pouco mais tanto o mundo externo, mas principalmente o seu mundo também. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, pode mandar pra gente. Nós ficaremos super felizes em responder. Deixe seu joinha. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.